Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Lagar FM. Boa noite a você que a partir de agora está escutando o programa Encontro com Deus. Na verdade, você já está escutando desde as 9 horas, não é verdade? Estamos passando aqui alguns louvores, porque sempre na terceira quinta-feira do mês nós vamos ter uma reunião aí na nossa igreja. E aí nós fazemos parte dessa reunião junto com o pastor Hamilton e alguns irmãos. E aí sempre nós vamos chegar aqui a partir do segundo bloco do programa. E aí a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica nessa noite do programa. Já passamos alguns louvores no primeiro bloco, então a partir de agora não vamos ter mais louvores. Os louvores já foram passados no primeiro bloco do programa. E aí vai continuar e vai dar continuidade ao programa nessa noite, como sempre nós fazemos. Só que a diferença é que o segundo bloco, que é o bloco da doutrina, nós vamos estar dando a oportunidade aqui ao nosso irmão Denberg, Diácono Denberg, para estar trazendo uma palavra nessa noite para a nossa reflexão. Então, daqui a pouco, nosso irmão Denberg vai estar com a oportunidade de trazer a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Mas queremos já dizer a vocês, os telefones já estão liberados, viu? Para você ligar aqui para a rádio, o 3339-3090, 3339-1422, o 987-996121, também pelo Facebook, nós já estamos transmitindo, Facebook, a SEVPM, você acessa lá e você está assistindo e ouvindo o programa aqui direto dos estúdios da Rádio Lagar FM nessa noite. E aí você já pode ligar aqui para a rádio, o pastor Hamilton está ali no telefone, junto com o nosso irmão Claudenir, e nosso irmão Emanuel também está no telefone nessa noite. Tem muita gente para atender você. Você já pode ligar aqui para a rádio para pedir a sua oração, alguma palavra e também fazer a sua pergunta bíblica para os blocos de perguntas e respostas do programa Encontro com Deus. Você sabe que o nosso programa tem um bloco de perguntas e respostas. São perguntas que você faz sobre a Bíblia Sagrada, algo que você leu durante esse mês, essa semana, esse dia, que você tenha lido e não tenha compreendido. O nosso pastor Hamilton, junto com nossos irmãos, estão aqui para esclarecer e tirar as suas dúvidas em nome de Jesus. Então não perde essa oportunidade de você ligar aqui para a rádio e falar com o nosso pastor Hamilton, que está no telefone nesse momento, e também fazer a sua pergunta bíblica e também seu pedido de palavra e também pedido de oração. Já ligou aqui para a gente, Eugênia, que ela está ligando aqui pedindo para orar pelo seu marido, que se encontra preso, e por ela, e pela transferência dele, e também pede uma palavra. No final do bloco, irmã Eugênia, nós vamos estar orando pelo seu esposo, por você, e também fazendo a oração e trazendo uma palavra para você e toda a sua família. Queremos nesse momento agradecer nossos mantenedores do programa Encontro com Deus, a Oficina do Glauber, serviço mecânico em geral para todos os veículos, no Distrito dos Mecânicos, telefone 3331-4020, nosso irmão Glauber. Clínica Informática, carga de cartuchos, manutenção de impressoras, na rua Rui Barbosa, número 270, no centro de Campina Grande. O telefone é o 3342-0930 e o 988-05-2888, nossos irmãos Brinho e Atagan e Anteres. Diz que táxi, precisou de um táxi para fazer uma viagem, local dentro da cidade ou fazer alguma entrega, ligue 988-59-6039 e fala com o irmão Heraldo. Glauco Ferragem, material de construção, onde você encontra cimento, areia e outros materiais para sua construção. Na rua Francisco Alves, do Presidente Médici, telefone é o 3077-1006 e o 987-22-1600. Lira Parque e estacionamento. Estacione seu veículo com segurança, agora em 3 endereços: Vinaldo Negreiros, número 136 no centro, Índice Caririz, número 102, João Suassuna, em frente a Miro Autopeças, telefone 988-41-5726, nosso irmão Lira e Vera. FG Ótica, lentes e armações para óculos em geral, atendimento domicílio, telefone 988-579990 e o 987-90-9496, nossos irmãos Flávio e Gisele. E daqui a pouco nós vamos estar anunciando a pizza do nosso irmão Evaldo e Edilene ali no Presidente Médici, que também vai, a partir de hoje, estar nos ajudando nessa obra. E daqui a pouco nós vamos trazer aqui, você que gosta de comer uma pizzazinha, hoje que está chovendo bastante aqui em Campina Grande, a pizzazinha delivery, onde entrega diretamente na sua residência. Daqui a pouco nós vamos passar o telefone do nosso irmão Evaldo e Edilene, que eu acho que estão ouvindo o programa nessa noite. Evaldo, Edilene, Emanuel e Ezequiel são seus filhos. Que Deus abençoe essa família, em nome de Jesus. E daqui a pouco nós vamos estar anunciando também a pizza do nosso irmão Evaldo, que ele faz a entrega diretamente na sua casa, tá certo?
Louvado seja Deus. Então, Encontro com Deus, programa realizado pela Igreja Evangélica do bairro de Presidente Médici, localizado na rua Senador João Cavalcante, em Arruda, número 734, ali a rua principal do Presidente Médici. E nós queremos lhe convidar para este final de semana, você está participando dos nossos cultos, do nosso trabalho que é ali realizado na nossa igreja, e também você está ali nos conhecendo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amanhã à tarde, às 15 horas, nós temos nosso ciclo de oração. Domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. É ali a rua principal do Presidente Médici, não tem como você errar. Já no finalzinho ali da rua, você vai encontrar a Igreja Ação Evangélica, a igreja que nós congregamos. E eu tenho certeza que você vai ser bem recebido para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero também agradecer os irmãos que estão sintonizados nessa noite no programa. Nossos irmãos Evaldo, Roberto, Paulo, Ademar, nosso irmão Hamilton, toda a sua família. Estivemos agora à noite na casa dele ali, nos reunindo, no momento de comunhão com os irmãos. E nós queremos agradecer aos irmãos e ao nosso irmão Hamilton que nos recebeu na sua casa. E que Deus continue abençoando a ele e a toda a sua família. Nossos irmãos também da sede que estão sintonizados. Muitos ligam aqui para a gente, mas a gente sabe que está escutando o programa nessa noite. E tenho certeza que são muitos irmãos que estão ouvindo. E a você que sempre participa aqui conosco, liga aqui para a gente. Tem alguns ouvintes que são ouvintes assíduos do programa Encontro com Deus. E também na programação da Rádio Lagar FM, que nós sabemos. E que Deus abençoe a você nessa noite, que você esteja aqui atento ao que o Senhor vai falar conosco através dessa programação. E tenho certeza que vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus, tá certo? Eu me ligo aqui pra gente, lá Fátima, lá do Presidente Médici, e pede para orar, ora por agradecimento pelas lutas. Louvado seja Deus. Difícil, né, irmão Demec? Alguém ligar para agradecer pelas lutas, né? Mas o Senhor nos fortalece até mesmo nas lutas, não é verdade? Então, glória a Deus pela irmã Fátima, do Presidente Médici, que está ligando aqui e agradecendo pelas lutas que tem passado em nome de Jesus. Nesse momento eu vou estar orando e daqui a pouco o nosso irmão Demberg já vai estar com a oportunidade. Após eu orar, o nosso irmão Demberg já vai estar trazendo a palavra para a nossa meditação nessa noite. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que tu nos dá de estarmos aqui reunidos, Senhor, nessa rádio, para ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor. Ó Deus, como sempre te pedimos, usa-nos, ó Deus, nessa noite, mais uma noite, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Que cada ouvinte que esteja sintonizado nessa programação esteja recebendo a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha colocar, Senhor, em seus corações, em suas vidas, um coração temente a ti, Pai. Um coração de carne, sensível para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós não sabemos como essas pessoas se encontram, Senhor, do outro lado dessa programação. Se estão enfermas, se estão com depressão, se estão passando por lutas, ó Pai, mas tu conheces a necessidade de cada um deles, Pai. E a tua palavra, Senhor, renova, a tua palavra transforma, Senhor, a tua palavra restaura, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor, que grandes coisas serão feitas nessa noite, Senhor, através dessa programação, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos pela chuva que cai em nossa cidade, porque por muitas vezes, Senhor, nós nessa programação clamamos a ti, Senhor, que tu mandasse chuva para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso estado. E louvado seja Deus, Senhor, que tu atendesse as nossas orações, Senhor. Não porque nós somos merecedores, Pai, mas pela tua misericórdia e graças que se renovam a cada dia em nossas vidas, Pai. E muito obrigado, Senhor, porque a chuva tem chegado, Senhor. Não é por força humana, não é por nada, Senhor, desse mundo, Senhor, que nós podemos esperar, mas somente em ti, Pai, que é autor e consumador de todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, porque tu é misericordioso com cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por mais oportunidade. Podemos trazido aqui, Senhor, debaixo da tua proteção e graça, Pai, para mais uma vez, junto com os nossos ouvintes, ouvirmos a tua palavra e esperarmos somente em ti, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pastor Aldenberg, graça e paz. Amém. A graça e a paz a todos os ouvintes. Mais uma vez é motivo de grande alegria estar aqui para louvar e agradecer ao nome desse Deus e ter a grande responsabilidade de trazer a sua palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, a partir do verso 25 nós vamos ler. Diz o seguinte:
Lucas capítulo 2, verso 25 diz: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Só até aqui. Amém? Como eu falei, é motivo de grande responsabilidade nós trazermos uma mensagem da parte do Senhor, mas que o Senhor possa nos ajudar a trazer à nossa memória tudo aquilo que Ele falou comigo esta tarde, ao meditar na sua palavra. E olhando esse texto, eu me maravilhei muito com tudo que tem acontecido com Simeão nesta passagem, e pude ver algumas coisas que tirei como lição para mim e queria compartilhar com a igreja do Senhor Jesus, para que nós pudéssemos nos alegrar nas maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas. O ser humano, ele tem um grande defeito. Nós seres humanos temos um grande defeito, que é um grande problema que se chama a falta de paciência. E não é bom, porque às vezes nós queremos tomar de Deus aquilo que nós entregamos a Ele, pela falta de nossa paciência. Temos que entender que o meu tempo, ele não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é diferente do meu e do seu tempo. Deus, ele determina as coisas na hora correta, no momento certo, no lugar correto. Tudo tem o seu tempo para Deus. Mas nós, seres humanos, temos o costume de querer apressar as coisas, quando na verdade, se nós que somos cristãos e temos o Espírito Santo de Deus, temos que entender que há um propósito de Deus para tudo e há um tempo de Deus para tudo em nossas vidas. E às vezes, por não sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós tomamos decisões erradas e em momentos errados de nossas vidas. O cristão, quando ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai agir de forma certa, ele vai agir na hora correta e vai agir de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. Eu queria falar um pouco sobre esse homem, Simeão. Uma das coisas que nós vemos a partir do versículo 25 é que não se vê muita coisa a falar de Simeão, mas uma das coisas interessantes que nós podemos observar no versículo de número 25 é que ele era um homem justo e temente a Deus. E essas duas virtudes são de grande valor para um cristão, né? Você ser justo, essa justiça, ela expressa uma atitude diante dos homens, e por ele ser temente, expressava uma atitude em relação a Deus, né? É isso que nós devemos ser. Nós devemos ter essa justiça e ter esse temor diante de Deus, conhecendo esse Deus grandioso que Ele é, porque a partir do momento que nós tivermos esse temor diante de Deus, nós vamos tratar as coisas de Deus, nós vamos tratar o tempo de Deus de forma diferente em nossas vidas. Lucas vai nos mostrar nesses versículos uma relação de confiança, paciência e intimidade com Deus, que todos nós devemos ter. Pois se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, temos que adotar essas características que Simeão aqui nós vamos discorrer, que nós já falamos nos versos que nós discorremos, e nós vamos ver consequentemente ao longo da leitura. Logo de cara nós aprendemos aqui com Simeão que
A espera ou a paciência é fundamental e faz parte na vida do crente, né? O salmista, no Salmo 40, no verso 1, ele disse: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, uma das coisas que nós temos que ter é paciência. A paciência, ela vai nos moldar, ela vai trazer em nós um descanso, porque a nossa paciência, ela tem que ser no Senhor. Nós temos que entender que o tempo é do Senhor. Então não adianta nós queremos atropelarmos as coisas. Temos que ter paciência. E Simeão, ele teve paciência. Ele esperou o tempo certo do Senhor agir em sua vida, do Senhor mostrar aquilo que o Senhor tinha prometido em sua vida. Outra coisa que nós vemos nesse texto e que é revelado para Simeão é acerca do Cristo, o Salvador. E não revelações que enchem o ego do homem, né? Mas o Espírito Santo de Deus revelou para Simeão que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, nós vemos aqui o Espírito Santo de Deus revelando para Simeão não coisas materiais, não coisas que perecem, mas o Espírito Santo de Deus, ele revelou para Simeão a salvação que estava em Cristo Jesus, a oportunidade de Simeão ver Cristo Jesus encarnado. Essa deve ser a nossa esperança. Nossa esperança não deve ser em carro, em casa, em bens, mas sim no Senhor, que fez os céus e a terra. Essa deve ser a esperança do cristão. Essa deve ser as revelações que nós devemos nos deleitar, é em conhecer a esse Deus, em conhecer profundamente esse Deus, em saber que esse Deus é quem pode nos trazer vida e vida em abundância. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos nos alegrar se o Espírito Santo de Deus nos revelar que vai nos fornecer coisas materiais. Não, eu não estou. Eu estou dizendo que muitos de nós temos a preocupação em coisas terrenas e não nas coisas espirituais. A nossa preocupação como cristão é em crescer espiritualmente, em conhecer a esse Senhor e a cada dia buscar em conhecê-lo mais. A partir do verso 28, Simeão vê o Senhor Jesus e toma em seus braços. Aqui observamos também a salvação, ela só pode ser através de Jesus Cristo. Ele diz: ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Como eu falei, a salvação ela só pode vir através de Jesus Cristo. O único ser humano que pode nos levar a Deus é Jesus Cristo, o Nazareno. Meu caro ouvinte, eu quero lhe dizer uma coisa esta noite. Jesus Cristo, ele deixa se achar. Se você o procurar, ele deixa se achar. Talvez você esteja procurando Jesus Cristo para outras coisas. E aí a sua vida espiritual esteja uma negação. E aí você olha para os seus familiares, você olha para o seu cônjuge, você olha para os seus amigos, e aí você não vê esperança de nada. Porque em primeiro lugar, você tem que buscar conhecer a esse Deus, e através do conhecimento desse Deus, a luz de Cristo irá refletir em você, e você irá apresentá-lo para outras pessoas como único e suficiente Salvador em sua vida. O Senhor, a salvação do Senhor, ela não está em coisas materiais, ela não está em bens, ela não está em riquezas, não, ela está única e exclusivamente no Senhor Jesus. É dele que nós devemos buscar a salvação, é no Senhor Jesus que nós devemos buscar essa esperança. É em Cristo Jesus que nós devemos nos deleitar. Simeão, ele se deleitou quando ele viu que a promessa de Deus ela tinha sido cumprida. E ele pega em seus braços o menino. E ele sabia que ali ele podia descansar em paz.
pois a salvação já havia chegado e o povo de Israel havia esperança para aquele povo. Em que você tem buscado a sua esperança? Busque a sua esperança no Senhor. Não há outro meio de salvação a não ser por Cristo Jesus. A partir do verso 29, vemos também que a palavra de Deus ela se cumpriu. Agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A palavra de Deus ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Ela não tem como não se cumprir. Aquilo que Deus determinou, ela vai se cumprir. Porém, tudo vai ser feito conforme a vontade do nosso Deus. Ela não vai se cumprir de acordo com a minha e a sua vontade. Não. Ela vai se cumprir de acordo com a vontade do nosso Deus. Se a vontade de Deus for realmente alcançar os seus familiares, além da palavra de Deus se cumprir, nós vamos olhar aqui o que Simeão disse no verso de número 30. Ele diz: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Além dela se cumprir, meu irmão, você vai ter a oportunidade de ver ela se cumprir na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, seja lá na vida de quem você tem pedido ao Senhor para alcançar. Mas o Senhor vai dar a oportunidade de você ver ela se cumprir, porque a palavra de Deus ela não falha. A palavra de Deus ela se cumpre em todos os momentos, desde Gênesis a Apocalipse. Nós não vemos falhas nessa palavra, nós vemos ela se cumprir. Cada vírgula que está escrita aqui, ela tem se cumprido até os dias de hoje. E nós vemos também que no verso de número 31, ele diz o seguinte: o qual tu preparaste para a face de todos os povos. Eu me alegro quando vejo um versículo como esse, porque a salvação ela é para todos os povos. Ela não está limitada a só algumas pessoas. Não, ela é para todos os povos. Ela é para todos, meu irmão. Basta que as pessoas creiam. Aí é onde está o grande problema. É que muitos não vão crer. E nós nos entristecemos com isso, porque muitos não vão crer. Mas como eu falei no início, Deus ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. E nós não vamos ver na testa de ninguém que aquele ali é salvo, que aquele ali é perdido. O que nós temos que fazer como cristão é pregar a mensagem do Evangelho e saber que Deus, o Espírito Santo de Deus, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, essa salvação ela é estendida a mim e a você. Essa salvação você não vai encontrar em homens, você não vai encontrar em objetos, não. Você vai encontrar única e exclusivamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez o seu tempo, talvez os seus parentes não foram alcançados ainda, mas eu quero te dizer, espera. Simeão ele teve paciência e ele esperou, porque o tempo não era de Simeão, o tempo era do Senhor. E no tempo certo, o Senhor mostrou a Simeão a salvação. E no tempo correto, meu irmão, o Senhor vai te mostrar aqueles que você tem orado, aquele que você tem clamado, aquilo que você tem pedido para que o Senhor alcance. Espera única e exclusivamente no Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso para salvar, para libertar, para curar, para transformar, para fazer restaurar aquilo que está perdido, aquilo que você acha que não tem mais jeito. Agora saiba, repito mais uma vez, o tempo não é seu, o tempo é do Senhor. Descansa no Senhor, meu irmão. Descansa no Senhor, porque verdadeiramente essa palavra ela se cumpre na minha vida e na sua vida. Só basta nós crermos, assim como Simeão creu. E o Senhor fez, o Senhor mostrou, o Senhor provou que Ele é Deus, tanto no passado como nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua palavra que foi trazida nessa noite através do nosso irmão Gutenberg, Diácono Gutenberg. E glória a Deus por isso. O Senhor está falando conosco e Ele está dizendo que estejamos esperando nele com paciência e sabendo que Ele irá fazer o melhor por cada um de nós. Quem está assistindo pelo Facebook é Mariluce, Rinaldo, Suênia Pérez, Cassiano, Vanessa, Judivan e Mariana e Marleide. Louvado seja Deus. Rosemary também está ouvindo o programa e pede um alô. Alô, Rosemary. Louvado seja Deus. Irmãos, para quem está pedindo aqui uma palavra, como foi nossa irmã Eugênia que pediu uma palavra, eu deixo aqui Romanos capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar orando nesse momento. Nosso irmão Manuel Messias também ligou aqui para a gente, aqui na América. Ele pede oração por sua causa na justiça. Nossa irmã Dora, lá do Estreito, está na sintonia, ela sempre está aqui sintonizada no programa. Ele pede para orar pela sua saúde e pela família e por uma porta de emprego para seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento pelos pedidos. Senhor nosso Deus e Pai, graça te damos, Senhor, porque Tu és bom. Amém, Deus. E louvado seja Deus, Senhor, porque Tu escuta as orações daqueles que te buscam realmente de todo o coração, Pai. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, a vida de Eugênia, a vida de seu esposo, Senhor, que se encontra preso. Ó Deus, nós não sabemos por qual motivo e o que ele fez, Senhor, para se encontrar nessa situação, Pai. Mas ela está aqui clamando, Senhor, por ele e também pela sua vida, por ela, Pai. E também por uma transferência, Senhor, de onde ele se encontra. Pai, faz conforme o Teu querer. Faz conforme a Tua vontade, Senhor. Que seja feito o melhor na vida dele e na vida dela, Pai amado. Senhor, também te clamamos por aqueles que se encontram presos, não só presos fisicamente, Pai, mas principalmente, Pai, espiritualmente. E Tu venha libertar, Senhor, esses homens e mulheres que se encontram nos presídios, das suas prisões espirituais, Pai, e, consequentemente, das prisões físicas, ó Pai amado. Ó Deus, também entregamos Tuas mãos a vida de Rosemary, toda a sua família, Isaías Júnior, Yasmin, Pai amado. Nossa irmã Fátima, Pai, ela te agradece, Senhor, pelas lutas. Louvado seja Deus, Pai, porque nada é nos colocado que nós não podemos suportar, Pai. Então, que ela esteja ciente, Pai, se ela está passando por alguma luta, é permissão Tua, Senhor. E que ela venha crescer, ó Pai, dentro das dificuldades. E nós sabemos, Senhor, que não é fácil, Pai, mas ela te agradece, Senhor, pelas lutas que ela tem passado. Louvado seja Deus. Também te pedimos, Senhor, por Manuel Messias, pela sua causa na justiça, Senhor. Ele sempre tem clamado, Senhor, não só nesse programa, como toda a programação aqui da Rádio Lagar FM. E nós sabemos, Senhor, que Tu é um justo juiz. E nada, Senhor, aos Teus olhos passa encoberto. Aquilo que é correto, Senhor, se cumpre. Nós pedimos, Senhor, se esse homem tem algum direito na justiça, Pai, que Tu venha entrar com Tua providência, Senhor, nessa causa. E há tanto tempo tem clamado a Ti, Senhor. Ó Pai, que seja feito a Tua vontade, que seja feito, Senhor, o que é correto, Senhor, diante da justiça dos homens, Pai, porque Tu é um justo juiz e nada aos Teus olhos, Senhor, passa encoberto, Pai. Também te oramos por Dora do Estreito, Senhor, ela pede oração pela sua saúde. Nós não sabemos o que ela tem enfrentado com a sua enfermidade, Pai, mas Tu conhece, Pai. Também pela sua família, Pai, e por uma porta de emprego para o seu filho. Ó Deus, nosso país tem passado, Senhor, por uma situação econômica difícil, Senhor, mas nós sabemos, Pai, que quando Tu age, não existe dificuldade alguma, não existe crise econômica, não existe porta fechada, porque a porta que Tu abres, Senhor, ninguém pode fechar, Deus. E nós te clamamos, Senhor, para a vida desse jovem, Pai. Ele está precisando trabalhar, Senhor. Abra uma porta de emprego para ele, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. É isso que nós pedimos
e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso intervalo, prefixo, e já voltamos para o terceiro bloco, o bloco de perguntas e respostas. Liga aqui pra gente, o pastor Emil está nos telefones ali, pode ligar à vontade.